Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de escola bíblica complementar. Esta aula sempre comprometida com a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui disponibilizando para os irmãos o comentário da revista de adultos publicada pela CPAD trimestralmente. E nossos comentários sempre são feitos em 10 tópicos, que aí podem ampliar sua aula, seu estudo, sua compreensão da lição. Nós não fazemos ali o comentário daqueles 3 tópicos que já estão na lição, que são interessantes, Nós vamos à abordagem do autor da lição e nós temos então esse conteúdo que fornecemos para vocês, que é o comentário da lição em 10 tópicos. Isso pode te ajudar. Há lições que são fáceis de explanar e há lições que a gente lê e fica pensando como começar e o que discutir daquela lição. Então aqui vão aí algumas dicas que podem te ajudar. Muito bem, queridos, hoje nós vamos estudar já a lição número 8 para 24 de agosto de 2025. O título maior da nossa lição é A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Nós estamos ancorados, então, nesse exemplo precioso da igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, e daqui, claro, retirando lições para o nosso exercício prático de fé. Então, a lição número 8 para 24 de agosto de 2025 vai tratar sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Muito bem, o texto áureo nos diz: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática nos diz: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Muito bem. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, que passaremos a ler. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na doutrina e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os que apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Ok, queridos, nossa lição, então, ela dispõe, como sempre, de uma introdução que vai dar uma visão geral da lição. O tópico 1 vai tratar sobre a identificação dos conflitos. Tópico número 2, a delegação de tarefas. E o tópico número 3, seguindo os princípios cristãos. Por fim, então, uma conclusão. Muito bem, meus irmãos. Me desculpem a voz, eu estou assim afônico, porque venho aí de uma gripe, e já falei muito hoje, ministrando na igreja, então a voz fica um pouquinho danificada, mas creio que não vai prejudicar a compreensão dos irmãos. Ok, meus irmãos, então nós vamos aqui disponibilizar de forma rápida, porque o importante são esses tópicos que você precisa. Nós vamos disponibilizar então aqui os 10 tópicos, como nós prometemos aos irmãos.
Se o irmão ainda não é inscrito nesse canal, eu recomendo que você se inscreva. Vai lá no YouTube, né? Quem recebe o nosso vídeo aí pelo WhatsApp, né? Você vai no YouTube, abre o nosso vídeo, lá tem um localzinho que você pode se inscrever, o lugar você ativa o sininho, né? E vai ativar todas as notificações. Também deixa o seu like, que é importante, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também faça o seu comentário, que é muito importante. Então, queridos, vai aí o nosso primeiro tópico, baseado nesse título: uma igreja que enfrenta os seus problemas. Primeiro, uma igreja com problemas para se administrar problemas e para se conviver com problemas. Eu acredito que esse tópico seja muito importante, porque muita gente ingressa na igreja e eu acho que ele imagina que está entrando numa congregação de anjos, né? E, às vezes, na primeira decepção ou na segunda que ele tem na igreja, ele abandona a igreja. Eu estou vendo isso, né, direto nas igrejas que trabalhei, na capital, agora estou aqui no interior de Alagoas, né? E a gente vê isso nitidamente. Muita gente, irmãos, muita gente cheia de talento, muita gente esforçada, muita gente amiga, e que muitas vezes, por ter encontrado problemas na igreja, decepções, frustrações, às vezes se sentem desprezadas, se sentem humilhadas, se sentem rejeitadas, enfim, qualquer um desses problemas, a pessoa se decepciona e abandona o principal, né? Abandona a fé, abandona Jesus, abandona tudo, cai no mundão, não é? E, às vezes, quem ofendeu está na igreja e, muitas vezes, correndo aí o sério risco de ser abençoado, se converter e ser salvo. E o que foi ofendido, ficar no mundão e ir para o inferno, né? Isso é uma tragédia. Então, eu quero partir dessa premissa que a igreja, eu estou colocando aqui entre aspas, que nós chamamos igreja, essa comunidade religiosa reunida. E a igreja, na verdade, ela é invisível e universal. A igreja é incorruptível, né? Mas essa comunidade que luta, né, para compor, né, essa denominação chamada igreja, né, muitas vezes, dentro dela, eu quero dizer que essa igreja, essa comunidade religiosa, ela tem problema, né? Dentro dela nós precisamos administrar problema e temos que conviver com problema. Então, a igreja, vamos chamar assim, é uma comunidade de pessoas em recuperação, pessoas que estão num processo de santificação gradativo, né? Pessoas que vêm do mundo com maus costumes e vai ouvindo ali a palavra no culto de ensino, na escola bíblica dominical, na sua própria leitura da Bíblia, e vai melhorando. Então, se eu entro nessa comunidade, se eu entro dentro dessa igreja, com esse sonho, com essa utopia de que vou encontrar a pureza absoluta, né? Parece que a pessoa imagina que aqui já é a igreja glorificada. Ela não é a igreja glorificada. A igreja sem problema é lá no céu. Aqui na terra é uma convivência de pessoas diferentes, né? E é impossível que não haja problemas, né? Então, uma igreja com problema, toda igreja tem problema. Para se administrar problema, por isso que existem pastores, existem lideranças que são administradores de problema, gerenciadores de conflito. E uma igreja para se conviver com o problema, né? Jesus mostrou essa duplicidade de caráter dentro da igreja quando falou da parábola do trigo e do joio. Você tem o trigo, que representa os crentes fiéis, os salvos, e tem o joio. Parece com trigo, mas não é trigo. E você veja na parábola que quando o servo daquele senhor quis arrancar o trigo, o senhor disse: não arranque, porque pode ser que na hora que você for arrancar o joio, você arranque o trigo juntamente. Então, deixa eles crescerem juntos, e na ceifa, que tipifica, né, o fim dos tempos, né, então vai ser retirado o trigo, vai ser retirado o joio, vai ser separado um do outro. O trigo vai para o celeiro
e o joio vai ser queimado. Jesus também contou a parábola da grande rede que é lançada ao mar e traz toda a qualidade de peixe. Peixe bom e peixe ruim, mas a rede traz. E a praia, quando essa rede chega, significa também o fim dos tempos. Quando aí sim vai ser separado o peixe bom do peixe ruim. Então nós vamos ter que conviver. Se você parar de olhar para a vida dos outros, né, e começar a olhar para Jesus, você não vai se embaraçar com nada. Eu digo sempre, quem olha para Jesus não se embaraça com negócios desta vida e nem se perde. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui no tópico 1º e subtópico 2, para não ficar só nas minhas palavras, que diz assim, olha só, fica em evidência, bem no finalzinho, fica em evidência que a igreja não é só um organismo, ela também é uma organização. Ela tem sua esfera espiritual e tem sua esfera social, sua esfera material, né? Aqui, né, está se baseando no conflito que estava havendo na igreja, porque as viúvas dos gregos, né, que eram os judeus da fala grega, né, da cultura helenista, essas viúvas, segundo eles, não estavam sendo atendidas como as viúvas dos judeus ali de Jerusalém e etc. Estava havendo uma discriminação e tudo mais. Então, a igreja, enquanto organismo, corpo de Cristo, igreja perfeita, glória a Deus, mas enquanto organização, ela lida com problemas aqui, terrenos, né? E aí nós encontramos muita dificuldade e muitos problemas. Segundo lugar, problemas a serem administrados por homens capazes. Aqui começa a problemática, né? Homens imaturos não podem liderar. Homens imaturos, eles não podem gerenciar problema, né? Veja que até casamento, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. A Bíblia não diz, deixará o menino, né? O seu pai e sua mãe vai se juntar a uma menina. Não fala que o adolescente vai deixar seu pai e sua mãe, vai se juntar com outra adolescente, né? O moleque não vai deixar que o papai e a mamãe e vai se ajuntar com uma molequinha lá. Não, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Isso aqui também traz no seu bojo, né? Traz a questão da maturidade. Então, meus queridos, quem administra problema precisa ter maturidade, precisa ter estrada, precisa ter bagagem, precisa ter experiência, né? Então, veja que aqui no texto áureo, quando aconteceu esse problema, né? Aí os apóstolos disseram, não, vamos separar então, olha aqui, 7 varões, 7 homens, né? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, não está lidando com coisa que é brincadeira, está lidando com um negócio que é importante, é questão de vida. Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele dizia, senhores, vocês podem ter na sua boca a palavra de vida ou a palavra de morte. Então, vai depender muito de vocês. Então, meus queridos, problemas a serem administrados por homens capazes. Vamos ver tópico 2 e o subtópico 3, uma outra referência que diz assim, sobre a diaconia, né? O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre o que eles denominaram de este importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir às mesas. A palavra diaconia tem a ver mais com a função do que com a forma. Assim, em Atos 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos 7 diáconos do que o cargo, o ofício ocupados por eles. Então, meus queridos, o parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas, né? Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico 1, né? Onde fala sobre privilegiando o caráter. Na hora de escolher esses homens,
que iam administrar esse importante negócio, iam ser solucionadores de problemas, né? Diz aqui, nas exigências das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação, né? Muito bom. Então, meus queridos, fechamos então esse tópico, né? Problemas a serem administrados por homens capazes. Na medida que a gente coloca gente incompetente para gerenciar problema, se tem um problema, o problema duplica, né? Vai para resolver um problema, cria outro problema, né? Não tem condição, irmãos, de gerenciar suas próprias emoções, né? De gerenciar o seu próprio caráter, né? Ele não tem cuidado nem dele. Como é que vai cuidar de igreja, vai cuidar de departamento? Não é? Não tem condição. Isso é tarefa para homens que têm chamada, que têm capacidade de administrar. Isso requer estudo, requer estrada, experiência e vocação para o serviço. Muito bem. Terceiro lugar, problemas que devem ser tratados interna corpore, ou problemas que devem ser tratados internamente. Nós vamos ver, irmãos, eu quero ler o texto todo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode abrir, no capítulo 6. Paulo faz uma crítica a esta igreja, porque está havendo entre os irmãos o que nós denominamos de litígio. Irmão colocando o outro no pau, irmão colocando o outro na justiça, né? Está vendo muito isso. Já tem gente colocando a igreja, né? A igreja no pau, a igreja na justiça, né? Eu denomino de pessoas loucas, né? Você colocar uma igreja na justiça, né, é algo complicado, né? Bom, Paulo censura o litígio. Olha o que Paulo diz. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo pertencentes a esta vida, que são os nossos problemas, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, pessoas sem condição. Para vos envergonhar, eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos, mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Que vergonha, meus irmãos, que vergonha. E outra coisa, chega lá, o juiz não é crente, e o juiz ainda dá um sarrafo nos dois, muito bem empregado, né? O que é que dois crentes, homens que dizem que têm o Espírito Santo, têm a Bíblia Sagrada, que tem resposta para os nossos problemas, aí vai perante juiz incrédulo, né? E o juiz, às vezes, né, desculpa a expressão, baixa o sarrafo mesmo. Ele chega e diz, vocês não são crente? Né? Se for um juiz bom, ele diz assim, você não tem vergonha na cara, não. Um irmão brigando com o outro, né? E um irmão colocando o outro na justiça, né, para que o outro seja penalizado. Aí Paulo vai dizer, não vejo vocês não têm homem com capacidade, não. Agora, infelizmente, irmãos, às vezes nem tem mesmo, né? Mas Paulo está perguntando, não tem? Não tem alguém com sabedoria? E, meus irmãos, se não tem, a gente tem que pedir a Deus, né? Então, os problemas da igreja devem ser tratados dentro da igreja. Porque na medida que esses problemas são jogados para fora, isso gera escândalo. E aí as pessoas que estavam ali já querendo dar um passo para vir à igreja, não vêm por causa dos escândalos, né? Então, meus irmãos, não vem por causa dos escândalos, né? Então, meus queridos, Jesus disse, né? É inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo.
Então você tem a pessoa que comete o pecado, você tem a turma que espalha o pecado por aí, né? Você tem a turma que cria confusão dentro da igreja. Essa turma vai pagar caro, porque eles são instrumentos de escândalo na casa de Deus, né? Então, os problemas da igreja devem ser tratados dentro da igreja. Um irmão tem um problema com o outro, chama o irmão e conversa. Aí ele não chama, ele vai conversar com o outro, vai conversar com o outro, vai fofocar com o outro, vai no grupinho daqui, vai no grupinho dali, e não fala com a pessoa que interessa. Então, a Bíblia diz, você tem... Que é isso, irmãos? Veja só, me permitam essa crítica, né? Nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. As pessoas não estão lendo Bíblia. Eles estão desorientados, não estão lendo Bíblia. E em alguns lugares não tem ensino da palavra. E a pessoa fica como um cego, né? Agindo como um louco, às vezes com o nome de crente, cartão de membro de crente, diz que é batizado com o Espírito Santo, diz que tem o Espírito Santo na sua vida, né? E é um instrumento, às vezes, de escândalo na casa de Deus. Então, meus queridos, um irmão, a Bíblia diz, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá, trata com ele, né? Se você vê seu irmão pecar, vai lá, converse com ele. Se você conseguir tirar o seu irmão dessa sequência, dessa onda de pecado, você ganhou o seu irmão. Foi lá, não conseguiu, chama outro e vai lá, né? Se com 2 ou 3 ele não tomar um posicionamento, traga o problema para a igreja, para quem pode resolver, né? Mas fica aquele leve trás, conversa para cá, conversa para lá, grupinho para cá, grupinho para lá e tal. E daqui a pouco vira uma confusão, vira um câncer, vira um escândalo, porque os ímpios estão olhando para nós. Tudo que os ímpios aí fora querem ver em nós é a figura de Jesus. Porque a gente, pelo menos, tem um procedimento parecido com o de Jesus. Então, meus irmãos, problemas que devem ser tratados internamente. Paulo diz, vocês não têm ninguém sábio dentro da igreja, então não trata isso dentro da igreja. Não resolve entre vocês, para que não saia para lá. Se entre nós que dizemos que andamos na luz, o problema não está sendo resolvido, você vai dividir o quê? Com quem anda nas trevas? Quem anda nas trevas pode te levar para algum lugar? Não pode. Até pode, né? Pode te levar para dentro do abismo, né? Mas nunca para o caminho do Senhor. Você é que tem que estar ensinando para ele. Quarto lugar, eu coloquei aqui problemas inevitáveis. Irmãos, olha, vai existir uma igreja sem problema? Não. Dá para a gente inaugurar uma igreja que não tem problema? Eu vou selecionar um grupo de pessoas, só santo vezes santo, né? Para ver se a gente monta uma igreja que não tem problema. Não tem. Toda igreja. Eu sou crente em Jesus, aceitei Jesus dia 15 de janeiro de 78, já vão aí 47 anos que aceitei Jesus. Congreguei em muitas igrejas em diferentes partes do Brasil. Em todas elas eu encontrei problema. E problemas parecidos, porque as pessoas dessas igrejas que eu passei eram humanas, como eu e você. Então, toda comunidade religiosa tem problema. Toda. Né? Ah, essa igreja aqui não tem amor. Eu vou procurar uma igreja que tem amor. Vá procurar que você vai encontrar. E chegando lá, você vai ver também que não tem amor. Né? Então, às vezes existe uma igreja que tem um problema que na outra não tem. Tudo bem, mas toda igreja tem problema. Agora, irmãos, 47 anos de evangelho, não sou nenhum santarrão, nunca encontrei um motivo para eu abandonar a igreja, para eu deixar de exercer minhas atividades. Nunca encontrei. Sempre trabalhei e sei que existem pessoas que não gostam de mim, sei que existem pessoas que não gostam da forma que eu falo, tem gente que não gosta da forma como eu ensino, tem gente que fala mal de mim por trás, tem gente que deseja que eu caia, tem gente que fica incomodado com o nosso sucesso. Isso acontece, não precisa ser profeta, irmão, isso acontece comigo e acontece com qualquer pessoa produtiva na casa de Deus. Então, meus amados, não é? Problemas são inevitáveis. Alguém disse que era para a gente andar com uma placa nas costas, escrita assim, estamos em obras. Então, eu e você, não é? Estamos constantemente, né? Nos adaptando, corrigindo uma coisa, corrigindo outra. 47 anos de evangelho, ainda tem coisa para eu corrigir na minha vida.
né? Você, de repente, tem 50 de evangelho, 100, não sei. Você ainda tem coisas para corrigir. Nós vamos caminhando na direção da estatura de Cristo, né? A estatura de varão perfeito. Mas aqui, né, eu tinha um professor de filosofia que dizia que cada cabeça é um mundo, e um mundo de problema, né? Então, problemas são inevitáveis. Lucas 17:1 Jesus disse assim, porque é inevitável o escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. O que é que Jesus está dizendo? Não há ninguém que possa fazer nada para evitar o escândalo. Então vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos jejuar, vamos ficar trancados dentro de uma igreja e tal. Não vai ter escândalo. Vai. Jesus disse que não tem como evitar. Agora, se você ficar olhando para o escândalo, olhando para quem deu o escândalo, olhando para os maus exemplos, você não vai a lugar nenhum. Deixe os exemplos, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Prossiga olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos para o 5º ponto, chegamos no meio da nossa lição. Problemas tratados com sabedoria e pacificação. Aí sim entra aqui uma igreja madura, entra uma igreja dominada pelo Espírito Santo, aqui entra uma igreja que tem temor de Deus, aqui entra uma igreja educada. Não é? Problemas tratados com sabedoria e pacificação. A verdade prática diz assim, uma igreja cheia da sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. No plano de aula, aqui do mestre, na parte aplicação, vai dizer assim no final, devemos agir com amor e compromisso, promovendo a unidade e cuidando uns dos outros para a glória de Deus. Olha a diferença no procedimento de uma igreja que trata os problemas com sabedoria e pacificação. Mateus 5, versículo 9, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, né? Glória a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque esses vão herdar, sim, o reino dos céus, né? Os pacificadores, aqueles que têm paz e aqueles que promovem a paz. Mateus 5:9, deixe-me falar aqui o texto correto, né? Porque é uma bem-aventurança. Mateus 5:9 vai dizer, olha só, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, né? Romanos 12:18, irmãos, tem aquele texto clássico que diz assim, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, o verdadeiro cristão, ele tem paz, né? E ele é um promotor de paz. Ele é um pacificador. Ele chega num lugar, né, a tormenta está lá instalada, a confusão está instalada, mas quando ele chega, uma palavra branda que desvia o furor, uma palavra bem colocada, uma palavra de sabedoria, daqui a pouco está todo mundo rindo, está todo mundo se abraçando, está todo mundo chorando, né, irmãos? O que é uma pessoa, né, como vaso, como instrumento do Espírito Santo, né? Quanto depender de vós, ou seja, nenhuma confusão, nenhuma contenda, nenhum conflito pode ter você e eu como pivô dessa guerra. Pode até ter havido guerra, mas não por minha causa, nem por sua causa. E se houve guerra, você agora é um pacificador. Sua função é apagar esse fogo aí. 6º lugar, problemas que crescem com o volume de pessoas, né? A igreja primitiva ela foi aumentando, né? Cada dia, né? Pessoas iam se convertendo e tudo mais. E quanto mais pessoas, mais cabeças. Quanto mais cabeças, mais problema. Então dizia o professor, cada cabeça um mundo e um mundo de problema. Então quanto mais cabeça, mais problema, né? No plano de aula, na introdução, diz assim, o crescimento da igreja trouxe desafios sociais e culturais, mas os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo,
instituíram diáconos para auxiliar no cuidado dos necessitados, sem comprometer a pregação da palavra e a prática da oração no ministério, né, que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, nós vemos aqui problemas que crescem com o volume de pessoas. Quanto maior o departamento, mais problema. Quanto maior a escola, mais problema. Quanto maior a igreja, mais problemas. Auxílio da vida cristã. Parece que nessa lição tem 2, mas vamos ver em qual está aqui. Auxílio da vida cristã, o primeiro, né, diz assim: à medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Isso é óbvio, né? Muito bem. Vamos então para o 7º tópico. Problemas delegados às competências. Problemas delegados às competências. No plano de aula, bem no objetivo da nossa lição, no plano de aula aqui na lição do mestre, pede aqui para explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja, para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. Na medida, irmãos, veja só, na medida, eu vou ampliar aqui, na medida em que você tem um bom culto de ensino, na medida que você tem uma escola bíblica dominical robusta, com muito ensino, né? E é importante que você, caro companheiro pastor, dê uma palavra final, que é uma palavra diferenciada, né? Na medida que você tem uma reunião mensal com suas lideranças para você explicar o porquê das suas atitudes, né? O caminho que você está tomando com a igreja, olha, irmão, você já vai se livrando de um monte de problema. Aí você orienta os seus liderados a se reunirem também, pelo menos uma vez por mês, com os seus grupos. E aí, irmãos, nós vamos ampliando a comunicação, né? Vamos ampliando o conhecimento, né? Vamos ampliando as satisfações. E, irmãos, com o tempo, você tem um trabalho equilibrado, né? Não é aquela torre de Babel, aquela confusão que ninguém sabe para onde está indo, né? Então, problemas que são delegados às competências, né? Você tem lá a sua mocidade, você tem um líder, uma líder de mocidade, né, que é madura, tem competência para dirigir, ela administra ali os problemas. Na medida que tem um problema que ela não consegue, ela vem até você. E assim você divide, porque não dá para você lidar. Moisés ia ficar louco, né? Porque é uma fila de gente todo dia, do amanhecer até o anoitecer, de gente, né, com problema grande, problema médio, problema pequeno. Então o seu sogro chegou e disse: Moisés, se você, parafraseando, né? Moisés, se você continuar assim, vai morrer você e você vai matar esse povo também. O cara ficava na fila lá de manhã para ser atendido de noite, no deserto. Então ele disse: olha, constitua autoridades, né? Tem gente que tem autoridade para comandar 100 pessoas, coloque. Tem gente que tem autoridade para comandar 50. Tem gente que tem autoridade e tem capacidade de comandar 1000. Vá colocando essas lideranças conforme as suas competências, conforme as suas habilidades, não é? E você vai ver que a problemática vai diminuir muita coisa, né? Não, alguém pegou a galinha do outro lá e tal. Aí aqueles problemas pequenos eles já resolviam e não chegava até Moisés. Então, delegando ou problemas delegados às competências. Versículos 3 e 4, aqui, né, os apóstolos, né, dizem assim: olha, escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra, cada um fazendo o que foi chamado para fazer. Irmãos, aqui vai uma regra de ouro. Você não faz no reino de Deus, na casa de Deus, o que você quer. Você faz o que foi chamado para fazer. Quando alguém se mete a fazer o que não foi chamado para fazer, ele entra no território da clandestinidade. E aí você não tem cobertura, não tem respaldo,
não é? Você não tem legitimidade para fazer o que está fazendo. Então, eu preciso de legitimidade, preciso de legalidade, né? Eu preciso de autoridade dentro da função que eu estou desempenhando. Então, aqui, né, os apóstolos designaram outros para resolver. Olha, o problema de cuidar das viúvas aí não dá para a gente, porque a gente já tem uma ocupação e até talvez de uma ordem superior, que é nós estamos aqui envolvidos na oração e no ministério da palavra. Vamos lá, auxílio à verdade cristã. Me parece que é aquele mesmo texto que nós lemos, só que vendo uma outra parte, né? Diz aqui, na medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação, então escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. E eu digo sempre, Deus não chamou ninguém para o ministério da inutilidade. Não, pastor, eu não fui chamado para nada. Eu fui chamado só para sentar e assistir o culto como quem vai ao cinema. Não, amigo, irmão, você está enganado. Deus lhe chamou para uma atividade. Se você não sabe, eu no seu lugar perguntaria a Deus. Que está escrito você não fazer o que foi chamado para fazer e não fazer. E aí você vai prestar conta diante de Deus, né? Arriscado você fazer o que não está chamado para fazer. E também vai prestar conta desse negócio. Então, cada um na sua competência, né? Como dizia o adágio popular, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Auxílio à vida cristã, o número 2, é o segundo, vai dizer assim: as pessoas que têm grandes responsabilidades e que trabalham próximas às outras devem ter estas qualidades. Devemos procurar homens e mulheres espiritualmente sábios e maduros para liderar nossas igrejas. Os pastores não devem tentar desempenhar todas as tarefas da igreja. E ninguém deve esperar que o façam. Ao contrário, o trabalho da igreja deve ser dividido entre os membros. Até porque tem membro que faz o que eu não consigo fazer. E eu faço coisas que outros não conseguem fazer. Então, a gente vai se complementarizando. Até porque ninguém é melhor do que ninguém, né? Cada um tem sua ferramenta, cada um tem sua vocação, cada um tem sua chamada. Vamos então para o 8º tópico. Problemas resolvidos em suas prioridades. Os irmãos sabem que a gente tem um conjunto de problemas, né? E você precisa selecionar o que é mais importante. Às vezes a gente se pega ocupado com problemas pequenos, né? que talvez não gerariam tanto desconforto, né? Ou um desastre maior, e a gente fica agarrado com aquele problema o dia todo e despreza coisas que são mais importantes. No tópico 1 e subtópico 3, tem uma pergunta: qual é a prioridade? Né? Porque aqui nós tínhamos problemas de ordem espiritual, ou problemas de ordens espirituais, e problemas de ordem social, físico, material. Né? Então, a gente precisa ter o cuidado para não desprezar nenhum lado e também fazermos uma seleção de prioridades, o que é mais importante. Né? E você tem o que é certo e o que é errado. Escolher entre o certo e o errado não é tão difícil, né? Porque o certo, ele aparece ali, e o errado, de repente, é escandaloso, você já vê. Agora, irmãos, quando nós partimos para escolher entre o certo e o mais certo, escolher entre o bom e o ótimo, aí, de repente, vem uma certa dificuldade. Mas que Deus nos dê graça para nós resolvermos esses problemas respeitando uma ordem de importância e de prioridade. 9º lugar, problemas que põem em exercício os dons espirituais. Eu acho isso aqui muito interessante. 3º tópico e subtópico 2 vai falar aqui sobre exercitando os dons. E fala que essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja
além da exigência de boa reputação, deviam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E, claro, pessoas dotadas de dons espirituais. Meus amados irmãos, a gente sonha com uma igreja sem problemas, não é? Hoje nós falamos para a igreja, né? Temos uma palavra final sobre a revista, sobre a aula passada, que fala de uma igreja que enfrenta os seus problemas, né? Então, a gente diz para os irmãos, a igreja tem problema. A igreja vai passar por problemas, né? Aliás, essa lição é que nós estamos estudando hoje, né? Foi a lição passada que nós estudamos, né? Uma igreja que não teme a perseguição. Desculpem, foi essa aqui. Uma igreja que não teme a perseguição. Então, nós falamos, irmãos, veja só. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A Bíblia diz, se alguém quer viver piamente em Cristo, vai padecer perseguição. Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, depois que o mundo vos aborrece. Aí o irmão conhece isso aqui. Quando chega na igreja, que enfrenta uma perseguição, um negócio, o que é que ele faz? Ele abandona a igreja. Então parece que ele ouviu e não entendeu, né? Então você tem que estar consciente que você não está em um ambiente perfeito e que aconteça o que acontecer, você só sai dali se Jesus sair também, né? Nosso Jesus nunca nos decepcionou, mas a lição de hoje é uma igreja que enfrenta seus problemas. Então, eu preciso estar ciente que na igreja tem problema. E por que esses problemas ficam entre nós, né? Esse peixe ruim fica entre nós, esse joio fica entre nós, né? E o Senhor não permite essa limpeza logo. Porque essas pessoas, irmãos, são instrumentos para o exercício dos meus dons. São pessoas que estão ali para que eu mostre os dons espirituais, principalmente o amor, né? O amor. Como é que eu vou provar o amor se eu não tiver nenhuma oposição? Se eu não tiver nenhuma oposição, eu vou amar quem me ama, eu vou considerar quem me considera, eu vou cumprimentar quem me cumprimenta. E até aí é mercado, né? Até aí é um comércio, vamos dizer, onde você me dá o produto e eu lhe pago, e tudo bem, é uma relação de troca. Agora, quando você recebe de lá para cá, ofensa, né, indiferença, arrogância, prepotência, quando você recebe do lado de lá para cá, infidelidade e tudo mais, e você reage com boas ações, né? Você tem tolerância e tudo mais. Então, isso, irmão, você exercita os seus dons. Os dons não são para serem exibidos, os dons é para serem trabalhados dentro da comunidade. E pode observar que esses dons eles vão atender a necessidades da igreja. Por exemplo, existe um dom de palavra da sabedoria. Quando esta palavra de sabedoria deve aparecer? Quando houver um conflito que ninguém tem uma palavra, né? Quando nós vamos manifestar o dom de discernimento de espíritos, né? Então é porque no meio pode estar aparecendo Espírito de Deus e pode estar aparecendo Espírito do maligno. E alguém tem um discernimento, né? Então tem que haver, irmãos, um ambiente hostil, muitas vezes, um ambiente de oposição, para que esses dons se manifestem. E nós vamos ver aqui, por último, em 10º lugar, problemas que provam ou que verificam o fruto do Espírito. É quando a dificuldade aparece que você vai manifestar longanimidade, bondade, benignidade, temperança ou domínio próprio, né? Como o fruto do Espírito que está em mim vai ser provado, vai ser verificado se eu não tenho oposição. Então, eu posso dizer que essa problemática que existe no seio da comunidade religiosa termina sendo um exercício, né, para a nossa vida espiritual e para a demonstração, né, de que você realmente é um verdadeiro cristão. Porque enquanto tudo está favorável, não é, qualquer pessoa mundana também vai estar de boa. Agora,
Quando o ambiente é desfavorável e você se mantém firme, com a alma refrigerada, como diz o Salmo 23, né? Aí sim você prova que você é um verdadeiro cristão, que você opera com o Espírito de Cristo. Meus amados irmãos, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração. Se eu falei alguma coisa que o senhor não gostou, que a senhora não gostou, não é? Eu não vou pedir perdão porque eu estou falando a verdade, né? Então, Deus lhe abençoe, que esta palavra encontre lugar no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.